do céu. É tempo de amar, é tempo de cuidar, é tempo da criação, é tempo da criação. Paz e bem. Os rios são as veias da Mãe Terra, com a capacidade de conectar povos e culturas. Rezemos o 28º dia do tempo da criação. O tema de hoje: todos os rios têm uma história. Invoquemos a Trindade Santa. Em nome do Pai, nosso Criador, em nome do Filho Jesus Salvador, em nome do Espírito Santo de Deus, santificador. Em nome do Pai, nosso Criador, em nome do Filho Jesus Salvador, em nome do Espírito Santo de Deus, santificador. Lamento do Rio, poema de Pereira da Viola. E o rio só ainda corria por conta de velha história, e por honra, fama e glória que correram a cercania. Assim, maltrapilho quase morto, não era o rio que andava, sua alma é que vagava, correndo em busca do mar, ou melhor, qualquer lugar, um refúgio onde pudesse descansado se enterrar. Se um rio vive, é de água, por ela é que ele corre em qual mar em que deságua no balanço de sua rede. Não tem água, então não corre, desidrata, se consome, morre encharcado de sede e empazinado de fome. Mesmo assim, o rio ainda corre. Meu povo, vamos descer o rio, vamos descer o rio, vamos descer o rio. Meu povo, vamos subir o rio, vamos subir o rio, vamos subir o rio. Irmãos e irmãs, paz e bem. Para nos ajudar em nossa reflexão, hoje a partilha vem de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O professor João, da Escola Família Agrícola, fala da sua experiência e fala bastante do Rio, esse lugar histórico do Rio. Seja muito bem-vindo, professor João. Salve, salve, companheiros de Minas Gerais, do Brasil. Aqui é o professor João, da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul. Falo para vocês aqui do extremo sul do Brasil, estado do Rio Grande do Sul, que tem passado aí apertos, né, por conta das mudanças climáticas, especialmente por conta desse super El Niño que trouxe enchentes muito brutais, né, e reflexo de todo esse modelo aí, né, falido, não só de produção, como de reprodução, né, do capital, sem nenhum cuidado com nada e entendendo que tudo parece ser um código de barras eterno, né? Mas falo com vocês aqui do lado do Rio Jacuí, no município de Rio Pardo. Rio Jacuí, que é nosso principal rio no Rio Grande do Sul. Toda a bacia do Jacuí deságua no Lago Guaíba, em Porto Alegre, que dá origem à Lagoa dos Patos, né, uma das maiores lagoas de água doce do mundo, que por consequência deságua suas águas no Oceano Atlântico, mais ao sul ainda do Rio Grande do Sul. Mas o Jacuí, assim como todas as bacias hidrográficas, nos conectam, né? A água é sempre uma grande conexão, né, de um povo e dos povos dentro de um grande povo, que é o povo brasileiro. Mais precisamente aqui o Jacuí, ele proporciona uma compreensão histórica, porque o Rio Jacuí, aqui em Rio Pardo,
ele foi sempre um delimitador entre o Império Português e o Império Espanhol, né? Ou seja, ao sul da margem do Jacuí, nós tínhamos terra de Espanha, e ao norte da terra da margem do rio Jacuí, nós tínhamos o Império Português. Então, né, já tivemos aqui, o Grande Farinhada já esteve com a gente aqui, e a gente pôde olhar pelo outro lado da margem, né, que por muito tempo foi uma delimitação entre esses dois impérios que nos colonizaram, e em especial aqui o sul do Brasil e o sul da América do Sul, né, tem essa peculiaridade, né, do Império Português e o Império Espanhol por séculos dominarem, né, essas terras e subjugarem, de certa forma, os povos que aqui viveram. Então, o Jacuí tem essa representação para a gente, né, de delimitar essa luta, primeiro, né, pelo Império Português, para termos a influência portuguesa diretamente, e depois, evidentemente, na consolidação das fronteiras do Brasil, esse país imenso, enorme, gigantesco, continental, né, passando aqui pelas lutas que houveram, né, por dominação desse espaço no sul do Brasil, especialmente no que seria depois, né, a parte mais sul do território brasileiro. Então, é dessas águas aqui que eu me reporto a vocês aí de Minas Gerais, enfim, companheiros e companheiras, né, desse Brasilzão sem fim aí, né, e que a gente siga junto, interconectado pelas águas, né, pelos rios e por tudo que isso representa, né, na nossa constituição, né, de um povo brasileiro. Um forte abraço aí a todos vocês, e que a gente siga, né, nos aproximando, né, pelas águas, mas sobretudo pelas boas lutas da vida. Um abraço. Destroça a natureza, tira a gente, põe represa e diz que tudo vai mudar. No São Francisco, lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar, e passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Obrigado, João. É muito bom a gente poder ouvir experiências como essas. E quem não conhece a Escola Família Agrícola, vale a pena conhecer. É uma forma, de fato, viável e muito boa de educação, que contribui muito com o nosso povo da zona rural, para que nossos jovens permaneçam, tenham o gosto de estar junto às suas famílias, no trabalho da terra. Muito obrigado, João. E para aprofundarmos um pouco mais esta questão dos rios na história, como que o rio ele contribui em tudo com a civilização, contribui com o nosso estar no mundo, e que nós precisamos resgatar cada vez mais a importância histórica dos rios e mudar o nosso olhar sobre o rio. Para isso, nós convidamos o professor Weder. Ele é historiador e professor no Instituto Federal Sudeste, em Muriaé. Seja muito bem-vindo, professor Weder. Para começar a falar a respeito da importância dos rios para a sociedade brasileira e para todos que compõem essa sociedade, começamos então com um verso da canção Canoa, Canoa, que está no disco Clube da Esquina 2, lançado em 1978 pelo grande Milton Nascimento.
diz os versos da canção. Canoa, canoa desce, no meio do rio Araguaia desce, no meio da noite alta da floresta, levando a solidão e a coragem dos homens que são avacanoê. Avacanoeiro prefere as águas, avacanoeiro prefere o rio, avacanoeiro prefere os peixes, avacanoeiro prefere remar, avá prefere pescar. Prefere pescar dourado, arraia, grumatá, piracará, pirarandira, jatuarana, taiabucu, piracanjuba e peixe-mulher. Com esses versos é possível a gente entender o quanto que os rios são importantes para as sociedades, sejam elas em qualquer lugar que estejam. Foi em torno dos rios que as grandes civilizações se construíram, se edificaram, se desenvolveram. Basta a gente lembrar dos rios Tigres e Eufrates, que são considerados berços da civilização humana, ou mesmo aqui no Brasil, como por exemplo o Rio Doce, que os Krenak entendem como entidade, e assim todos nós também devíamos entendê-los como entidade, que é o Vatu, já que o Vatu traz para os Krenak a água, a comida, o sustento e inicia os curumins na sociabilidade Krenak. Então a sociedade brasileira deveria aprender com os povos originários a importância dos rios. Afinal de contas, eles são verdadeiros caminhos liquefeitos que ligaram o sertão ao litoral e o litoral ao sertão. Não existiria o Brasil como a gente entende hoje sem os caminhos que os rios traçaram no interior do continente. O colonizador ele utilizou largamente o conhecimento dos indígenas, dos caminhos que esses rios levavam, e era possível, por exemplo, navegar pelo rio Tietê, que faz parte da bacia do Paraná, e até o interior do Brasil, e a partir daí você pega outros rios como o Araguaia, e a partir daí você acessa a bacia do Amazonas. Então esse processo de enraizamento dessas fronteiras coloniais é que vai dar ao Brasil a dimensão territorial que existe hoje, porque após a União Ibérica, em 1640, é exatamente esse o argumento que Portugal vai dar para anexar toda a porção territorial para além do Tratado de Tordesilhas, como argumento para a Espanha, já que eles, através da navegação dos rios, os portugueses, conseguiram chegar em territórios em que a Espanha ainda não havia ocupado, utilizando para isso o princípio do direito romano, de quem usa de fato, usa de direito. Não fosse a navegabilidade dos rios, seria impossível que os portugueses conseguissem anexar o território que no futuro veio compor o Brasil. Então, cada cidade, cada região tem um rio, eles deram nomes às cidades, deram nome às inúmeras localidades, Então, ajudaram a construir a sociedade brasileira, e nós temos que recuperar a sabedoria indígena, de entender os rios não como meros veios d'água, mas sim como entidades, como entidades dotadas de respeitabilidade, de que todos nós devemos, portanto, entendê-los não simplesmente como um elemento que vai nos fornecer água e vai irrigar as terras, mas verdadeiras entidades as quais nós temos o dever de preservar. É algo realmente extremamente triste, como por exemplo o rio Muriaé, que dá nome à cidade onde eu moro, que é poluído. Como pode uma sociedade poluir o rio que dá nome ao lugar? Isso demonstra muita coisa, significa muita coisa, e eu acho que nós temos mesmo que recuperar essa imagem, essa sabedoria dos indígenas, e perceber os rios como como se fossem nossos ancestrais mesmo, porque a partir desse convívio com essas entidades liquefeitas, é que nós vamos ter de fato uma sociedade sadia, sem doenças e mais harmônica com o ambiente. Obrigado, professor. E você, já parou para pensar na importância histórica do rio que passa pela sua cidade? Como você tem olhado para o rio? Qual é o seu olhar? Que nós possamos, de fato,
aprender dos povos originários, a olharmos para o rio com amor e com cuidado. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.